Fortes na tribulação. Padre Fabrício Andrade. Capítulo 4. Cara a cara com a tribulação. Veio, então, uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. Marcos 4, 37. Certamente, na nossa parada estratégica, no capítulo anterior, você pôde chegar à conclusão sobre a direção que tem caminhado diante das situações adversas. Assim como uma embarcação precisa de todas as coordenadas marítimas para chegar em segurança ao seu destino, também a pessoa que se lança numa caminhada necessita saber para onde vai. Quem não sabe, corre o sério risco de se perder no caminho. Apenas quem tem uma meta e um objetivo definido pode também, ao longo do caminho, certificar-se de que está no caminho certo ou se desviou da rota. Como uma embarcação à deriva, sem rumo, é assim que muitas vezes encontro as pessoas perdidas nas próprias realidades de suas vidas. É como se eu pudesse ler, na testa de cada uma, a pergunta: e para onde devo ir? Onde estou? Chegou a hora de encontrar ou reencontrar uma direção. A nossa viagem continua, e no finalzinho daquela tarde veio, então, uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. Ao Marcos 4, 37. Aqueles homens entraram no barco com Jesus para fazer algo comum a eles, pois já tinham atravessado muitas vezes aquele grande lago. Alguns eram experientes pescadores, treinados nos conhecimentos necessários para enfrentar os acontecimentos daquela travessia. Porém, chegou o dia em que uma nova lição seria aprendida no concreto da vida. Veio, então, uma ventania tão forte, e chegou sem ser convidada. Se a senhora Tribulação um dia teve uma mãe, ela se esqueceu de ensinar a sua filha que não se entra em um lugar sem ser convidado. Ninguém convida de livre e espontânea vontade a tribulação para lhe fazer uma visitinha, mas a verdade é que ela chega sem avisar. Quando isso acontece, parece que o tempo para. Muitas vezes o tempo em que estamos envolvidos por todos os acontecimentos objetivamente é curto. Porém, estamos tão afundados nele que nos parece uma eternidade sem fim essa visita da tribulação. Esquecemo-nos de tudo que já vivemos e nem pensamos no que ainda podemos viver, mas ficamos empacados, presos nesse o tempo da tribulação. A difícil sensação é que a tribulação chegou e nunca mais vai embora. É justamente contrária a essa percepção de lentidão do tempo que nos automotivamos a encontrar soluções rápidas e fáceis para os nossos problemas. Mas, como todo problema exige o mínimo de empenho e esforço para ser superado, não queiramos adiantar os ponteiros do relógio da vida, pois eles seguem o tempo de Deus. A pressa nunca resolveu problemas, porém abriu caminho para improvisos que se tornam insustentáveis com o passar dos dias. Quando a tribulação chega, parece que tudo fica na dependência da superação ou não dessa dificuldade. Centramos a vida no problema. Apesar disso, se o tempo é de tribulação, devemos nos segurar em outras mãos. Segura na mão de Deus. Composição de Nelson Monteiro da Mota. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segues adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai.
Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Essa é uma música muito conhecida, cantada principalmente em velórios e missas de sétimo dia. Mas a letra da música em nada está direcionada para o falecido. Ela canta justamente para quem ainda está na luta pela sobrevivência, é uma música para os vivos. Para pessoas como nós, que não se deixam afogar pela tribulação. Essa música, como este livro, é para vivos. O que parece é que Jesus nunca gostou da morte. Isso pode ser compreendido nos episódios em que ressuscitava os mortos, até Lázaro não escapou de Jesus, mesmo ele chegando atrasado em seu velório. Quando lhe foi pedido por um dos seus seguidores, deixa primeiro que eu enterre o meu pai, ele logo respondeu, deixe que os mortos enterrem os mortos, quase que dizendo assim, vivos com vivos e mortos com mortos. Esclareceu aos seus seguidores que não veriam a morte, mas teriam a vida eterna. Por fim, ele mesmo, quando morreu, desceu à mansão dos mortos, ficou lá somente 3 dias, ressuscitou e trouxe todos os que estavam presos pela morte. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. João 10, 10. Por isso não é desejo de Deus que, no tempo da tribulação, estejamos vivendo como um morto. Você pode se perguntar como é possível viver como um morto. O tempo da tribulação não é um treinamento para ser um morto, mas para exercer a sua condição de vivo, que enfrenta a luta. Muitos fazem desse período um ensaio para a própria morte, cara feia, de defunto ou de coitadinho, que só aumenta os sofrimentos do atribulado e de quem convive com ele. A experiência de enfrentar um momento de grande tribulação assemelha-se a um processo de afogamento. Os problemas são tantos que acabam sufocando a pessoa. Muitas se sentem sem apoio, sem ter um lugar seguro onde firmar os pés, assim acabam sacudidas por imensas ondas e afundam. A última tentativa é sempre se agarrar a algo para evitar o afogamento. Aconteceu dessa maneira com Pedro, que indo em direção ao Senhor, naquela noite, caminhou sobre as águas. Enquanto ele tinha os olhos fixos em Jesus, conseguia caminhar sobre a agitação das águas, que não lhe alcançavam, mas, à medida que desviava seu olhar de Jesus e visava a violência da tempestade e a escuridão que o cercava, começava a afundar. Portanto, quando nos concentramos no sofrimento e nas angústias, e seguramos nas mãos da tribulação, corremos o sério risco de, assim como Pedro, afundar. O desespero que se apodera de nós, nas situações turbulentas, não pode desviar o nosso olhar daquele em quem, certamente, podemos nos agarrar, pois não nos deixará afundar. Esta é a hora certa para segurar na mão de Deus e continuar no caminho. Quando Pedro começou a afundar, gritou para o Senhor, Senhor, salva-me. Mateus 14, 30. Tal era a tentativa de se segurar em algo ou alguém que lhe desse segurança e lhe salvasse. Diz a palavra que Jesus logo estendeu a mão, o segurou. Mateus 14, 31. Devemos aprender com Pedro a transformar nosso pedido de socorro em oração. O grito de Pedro, naquela noite, certamente é o mesmo grito preso na garganta e no coração de muitos que estão sendo quase engolidos pelas tribulações da vida. Estenda a sua mão para Deus, grite para Ele, e não tenha medo de segurar firme nessa mão e seguir adiante, segura na mão de Deus e vai. A tribulação realmente chega para todos, tanto para os que construíram sua casa sobre a rocha como para os que construíram sobre a areia conforme Mateus 7, 24 a 27, para os homens sensatos e insensatos. Por isso, não devemos nos esconder dela, mas sim saber onde e em quem encontrar apoio para enfrentá-la.
Pedro acertou e foi salvo. Você também deve gritar e estender as mãos para a pessoa certa, Jesus Cristo. Por isso a te súplica todo fiel no tempo da angústia. Quando irrompem grandes águas não o poderão atingir. Tu és meu refúgio, me preservas do perigo, me envolves no júbilo da salvação. Eu te farei sábio, eu te indicarei o caminho a seguir, com os olhos sobre ti, te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou o jumento sem inteligência, se avanças para dominá-los com freio e rédea, de ti não se aproximam. Serão muitas as dores do ímpio, mas a graça envolve quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E exultai, ó justos, jubilai, vós todos, retos de coração. Salmo 32:31, 6-11.